Podemos sentar? Gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, começar pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento igualmente o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco. Cumprimento o deputado federal Marcos Pereira, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Cumprimento o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet. Cumprimento o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Uma honra tê-los todos presentes aqui, celebrando esse momento de união e da mais absoluta normalidade democrática. Faço, prezados colegas, cumprimento todos os meus colegas ministros desse tribunal, começando pelo ministro decano Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e, em breve, vejo aqui na plateia o ministro Flávio Dino. Nesse momento, o senador Flávio Dino. Prezados colegas, na vida é preciso ritos e esse é um rito tradicional de abertura do ano judiciário. E nós temos defendido, e vou falar brevemente, um pacto de linguagem simples e, presidente, também uma revolução da brevidade, que é o mundo jurídico ser um pouco mais objetivo do que tradicionalmente tem sido. Nós temos alguns projetos e algumas realizações que eu gostaria de registrar, em alguma medida celebrar. Hoje foi publicado o edital do primeiro Exame Nacional de Magistratura, um projeto importante tocado pelo Conselho Nacional de Justiça, que vai, de certa forma, simplificar os concursos para juiz, já realizando uma prova anterior e unificando o conhecimento
médio nacionalmente que se demanda de um juiz e, portanto, queria cumprimentar o nosso diretor da Infam, ministro Mauro Campbell Marques, que, com grande celeridade, conseguiu implantar o Exame Nacional e hoje publicar o edital. Cumprimento também as duas desembargadoras que muito especialmente trabalharam nesse projeto, desembargadora Andréa Esmeraldo e Carmen Silvia Arruda. Nós temos também trabalhado imensamente na busca de mais eficiência para o Poder Judiciário e foram mapeados os dois grandes gargalos do Judiciário no Brasil, os dois grandes fatores de congestionamento, que são a execução fiscal e as ações previdenciárias contra o INSS. E temos trabalhado intensamente para superar esses dois gargalos em parcerias com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com diferentes procuradorias do Estado e procuradorias municipais e baseados em uma decisão muito importante relatada pela ministra Carmen Lúcia e votada aqui em plenário no final do exercício passado. Nós estamos otimizando os processos de execução fiscal com antecedência de protesto e de providências que vão desjudicializar a vida e aprimorar a arrecadação. Também gostaria de registrar, porque considero muito importante para a maneira como penso a vida, e tenho certeza que também a primeira-dama, nós estamos implantando o modelo de promoção por merecimento por paridade. E, portanto, em todos os tribunais brasileiros, a promoção tem que, no mínimo, alternar. E, portanto, se um cavalheiro tiver sido promovido, a vaga seguinte por merecimento tem que ser de uma mulher. Isto foi aprovado. Com o meu apoio, foi aprovado no último dia da gestão da ministra Rosa Weber e nós estamos agora fazendo a implantação e também as convocações de juízes para os tribunais têm que ser igualmente paritárias. Ainda estamos instituindo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, um grande programa de bolsas para candidatos negros à magistratura. E, portanto, sobretudo depois do Exame Nacional, nós vamos selecionar a maior quantidade possível de candidatos negros e arrecadar dinheiro na iniciativa privada e financiar bolsas de 2 anos de R$ 3.000 por mês para que essas pessoas possam se dedicar ao concurso e efetivamente preencherem as vagas e mudar a demografia do Poder Judiciário no Brasil, fazendo com que ela corresponda melhor à sociedade brasileira. E no plano da inovação temos utilizado a inteligência artificial, eu mesmo tenho estudado muito esse tema e temos o primeiro projeto piloto que nós lançamos e tivemos mais de 30 empresas que compareceram para apresentar propostas. A primeira proposta, presidente, é um programa capaz de resumir os processos que chegam aos tribunais superiores. Chegam com 20 volumes, às vezes 30 volumes, e, portanto, um programa sempre sob supervisão judicial, mas que seja capaz de já apresentar para o relator um resumo do fato relevante, da decisão de primeiro grau, da decisão de segundo grau e das razões de recurso. Isso abreviará imensamente o tempo que cada juiz tem que gastar no estudo do processo. A nossa secretária de TI está elaborando o relatório com os 30 projetos, ou mais de 30, para que nós possamos selecionar. A ideia é fazer uma fase de teste com os mais bem qualificados e depois fazermos a contratação. Isso no tocante à tentativa de aumentar a eficiência do Poder Judiciário. Do ponto de vista da comunicação, que é um outro eixo importante, uma melhor comunicação do Judiciário com a sociedade, e muitas vezes não nos entendem, nós celebramos e estamos celebrando com todos os tribunais o Pacto da Linguagem Simples e procurar fazer com que o mundo jurídico, presidente Rodrigo Pacheco, presidente Lula,
seja um mundo menos hermético, em que a linguagem muitas vezes funciona como um instrumento de poder e de exclusão de quem não tem acesso àquela chave de conhecimento. A regra básica é falar com sujeito, verbo, predicado e, sempre que possível, nessa ordem, e não utilizando as palavras mais complexas quando isso seja desnecessário. Nós aqui criamos, depois de todos os julgamentos presenciais, uma informação à sociedade, que é um documento de página e meia, com uma explicação simples do que foi decidido, e agora estamos lançando um projeto importante de padronização das ementas, porque para trabalharmos com inteligência artificial e num sistema de precedentes, é preciso que haja um mínimo de padrão de homogeneidade nas ementas, e nós estamos trabalhando nesse aspecto. Passando para o campo da sustentabilidade, nós estamos empenhados, prezados colegas, espero não ter queixa nem ranger de dentes, em abolir as garrafas plásticas aqui no Supremo Tribunal Federal. Celebramos, há poucos dias atrás, um convênio, um acordo de cooperação técnica com o Exército para dar consultoria para construirmos uma usina solar de abastecimento da energia necessária aqui no Supremo Tribunal Federal. E estamos em vias de contratar uma consultoria para promover a descarbonização máxima possível do Supremo, o que significa medir o que a gente gasta, reduzir o que for possível e compensar o que não for possível de reduzir. E no âmbito do CNJ, sob a coordenação do ministro Luiz Felipe Salomão e da hoje empossada conselheira Renata Gil, também um grande programa de conscientização e incentivo à doação de órgãos mediante a gravação da autorização em um aplicativo, o que acho que vai aumentar imensamente a oferta de órgãos no Brasil, que também considero muito importante. E, por fim, presidente, falo um minutinho sobre a produtividade do judiciário. Nunca se acessou tanto o judiciário no Brasil. Os dados do relatório de Justiça de 2023 indicam que foram propostas mais de 31 milhões de ações, um incremento de 10% em relação ao ano anterior. O judiciário brasileiro lida com 84 milhões de processos. Se nós considerarmos que existem 160 milhões de adultos no Brasil, se a estatística fosse uma ciência simples, nós poderíamos dizer que 1 em cada 2 pessoas está litigando perante o judiciário no Brasil, o que exige, por evidente, uma imensa estrutura e uma enorme quantidade de recursos humanos. Apesar dessa alta demanda, a produtividade do judiciário aumentou em 10%. A Justiça do Brasil soluciona uma média de 79 mil processos por dia. E por magistrado são baixados cerca de 1.787 processos. Muitas vezes as pessoas focam apenas nos custos, sem se darem conta do imenso serviço que o judiciário presta ao Brasil, em mais de 18 mil juízes, presidente. Tirando a Amazônia, onde a presença das Forças Armadas é vital, o judiciário é a instituição de maior capilaridade no Brasil. Existe poder judiciário em todos os 5.600 municípios brasileiros. Há um custo que não é barato, de 116 bilhões de reais, que nós, todavia, procuramos otimizar, prestando o melhor serviço possível. Nós temos, como disse, 18 mil juízes, 272 mil servidores e 145 mil colaboradores. E quase metade das ações que tramitam no Brasil tramitam em gratuidade de justiça. E o judiciário arrecada cerca de 70% do que custa. E também esse é um dado que vale a pena registrar. E, por fim, e terminando, felizmente, presidente Pacheco, presidente Lula, presidente Marcos Pereira, senhor Procurador-Geral da República, senhor presidente da Ordem dos Advogados,
Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação e, sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida. De modo que é uma bênção nós podermos fazer esta abertura do ano judiciário, presidente, sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país. Crescimento, educação, proteção ambiental e todos os outros valores que estão na Constituição e que nos unem a todos. De modo que, agradecendo muito especialmente a presença simbólica e muito representativa do presidente da República, do presidente do Senado, do Procurador-Geral da República e do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eu declaro aberto o ano judiciário de 2024. E agora convido para fazer uso da palavra acho que foi o presidente Lula que comentou outro dia, presidir significa cumprir ordens do cerimonial. Portanto, na ordem determinada pelo cerimonial, convido para fazer uso da palavra Sua Excelência, o Dr. José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso. Sempre um privilégio e uma honra poder representar a advocacia brasileira nesta solenidade. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os ministros e a ministra desta Corte. Cumprimento ainda o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem cumprimento todo o Executivo Nacional, o presidente do Senado Federal, colega também advogado, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores e senadoras brasileiras, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, colega também advogado, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados e as deputadas federais do Brasil. Cumprimento ainda a advocacia brasileira na pessoa do diretor do Conselho Federal aqui presente, Leonardo Campos, o digníssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público Brasileiro, a todos os senhores, a todas as senhoras, a imprensa nacional aqui presente. Senhoras e senhores, o início do ano judiciário demarca as conquistas do último período e define os parâmetros sobre os quais continuaremos a avançar institucionalmente. No ano passado, como representante da Advocacia Nacional, ainda impactado pela brutalidade do 8 de janeiro, falei sobre a necessidade de uma atuação conjunta em defesa do Estado Democrático de Direito. As ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal e as demais autoridades do Executivo e do Legislativo souberam, desde então, reagir com firmeza e sabedoria para preservar as leis e a ordem. A OAB participou ativamente desse esforço republicano e cumpriu sua dupla função constitucional. Apoiamos o enfrentamento às ameaças contra a democracia e pugnamos pelo respeito intransigente ao devido processo legal e ao direito de defesa. O mesmo vigor com que repelimos as afrontas às instituições democráticas se prestou igualmente a assegurar as prerrogativas das advogadas e advogados que atuam nos casos decorrentes do 8 de janeiro. Afinal, bem sabemos que a justiça só é efetiva quando segue o devido processo legal. A OAB, neste ano judiciário que se inicia, reafirma o seu comprometimento com a Constituição e seguirá pronta a defender as instituições republicanas. Nossa causa primeira, no entanto, são as prerrogativas da profissão. Isso porque a violação dessas prerrogativas tem como prejudicado final o cidadão e o regime democrático. Estaremos vigilantes e sempre prontos a responder com altivez
os casos em que a atuação profissional for cerceada, seja por abusos, seja pelo barulho cego das redes sociais. Nenhum advogado pode ser constrangido por representar quem quer que seja. É necessário defender o cidadão com empenho e presteza, ainda que o delito imputado contrarie a visão de um mundo do próprio advogado. É por esta razão, senhoras e senhores, que a Constituição da República, em seu artigo 133, estabeleceu o advogado como indispensável à administração da justiça. Advogadas e advogados são invioláveis por atos e manifestações no exercício da profissão, porquanto nesta tribuna sagrada representam a cidadania. Daqui já relatei ao Brasil inúmeros casos de violências contra a advocacia em todo o país. Advogados que pagam com suas próprias vidas pelo mistério que exercem. E é lamentável que não foi diferente com a jovem advogada Brenda dos Santos de Oliveira, brutalmente assassinada em pleno exercício da advocacia no Rio Grande do Norte, no último dia 30. E é em memória da colega Brenda que a advocacia brasileira presta homenagem pública nesta solenidade, rogando pela solidariedade de todo o Supremo Tribunal Federal, de todo o Judiciário brasileiro, de todo o sistema de justiça. É imprescindível, portanto, o respeito às prerrogativas da advocacia, como a sustentação oral perante o juiz e o sigilo das comunicações entre o advogado e o seu cliente. A inviolabilidade do escritório de advocacia é um imperativo democrático que não pode ser conspurcado em nenhuma hipótese. De modo semelhante, acesso aos autos deve permanecer franqueado às partes, assim como audiências entre advogados e magistrados, na forma como determina a lei. Os abusos de autoridade são inaceitáveis, tanto quanto a prática de qualquer violência contra a advocacia, pois, na realidade, esta se dirige não à figura particular da advogada ou advogado, mas sim à mulher ou homem que eles representam em qualquer tribunal. No habeas corpus 300, considerado o primeiro habeas corpus com teor político contra o estado de sítio decretado por Floriano Peixoto em 1892, Rui Barbosa escreveu: onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça. Este, o princípio fundamental de todas as constituições livres. Caros ministros, cara ministra Carmen, quero agradecê-los também, em nome da Advocacia Nacional, pela sensibilidade de assentar nesta egrégia corte, a pedido da ordem, a possibilidade de sustentações orais no plenário físico, quando requisitado pelo advogado, pelo interesse da parte. Agradeço ainda também, na pessoa de Sua Excelência, o presidente Luiz Roberto Barroso, por manter um diálogo de tão alto nível com a Ordem dos Advogados do Brasil, não apenas nos momentos de conformidade, mas, sobretudo, nas pautas divergentes. A OAB sempre elegeu o diálogo e a institucionalidade como a forma de conduzir os seus pleitos. E, felizmente, nos últimos tempos, tem encontrado nos três poderes interlocutores que ostentam igual compromisso. Vivemos intensas conturbações na última quadra histórica, que levaram a divisões profundamente nefastas para o país. Resguardada a democracia, esta é a hora de uma guinada rumo à pacificação. Esta é a hora de conciliarmos interesses e atribuições com vistas a sanar os graves problemas que há décadas afligem a população. Nessa equação, o Judiciário tem um papel primordial: garantir a segurança jurídica necessária para planejamentos de longo prazo, dos investimentos da iniciativa privada às políticas públicas tocadas nos diversos níveis do governo. Conflitos e dissensos não interessam à nação. Precisamos conversar, ponderar, inquirir, sopesar, com sensatez e urbanidade, até que o entendimento prevaleça. Nessa missão, saibam os senhores e as senhoras que o país pode contar com a Ordem dos Advogados do Brasil, porque todos temos a mesma profissão de fé, a obediência à Constituição. Em referência a ela, encerro com palavras do grande mestre Bernardo Cabral, ex-presidente nacional da OAB e relator da Assembleia Nacional Constituinte. E nos disse Bernardo: sem a nova Constituição, o Brasil hoje não estaria respirando o ar saudável das liberdades públicas e civis. Ela soterrou a época do obscurantismo e firmou a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, o acesso à informação, o sigilo da fonte, o fim da censura, dentre tantos outros comandos constitucionais de mais alto valor significativo. Senhoras e senhores, estamos prontos para continuar contribuindo com as instituições da República, com a Federação, com o Brasil, com o Estado Democrático de Direito.
olhos postos na solidificação de uma sociedade livre, fraterna, solidária e de iguais. Muito obrigado e um excelente ano no Judiciário. Muito obrigado, Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, importantíssima instituição da sociedade civil e que honra a tradição de nomes como Raimundo Fauro, Eduardo Seabra Fagundes e Bernardo Cabral. Ouviremos agora a palavra de Sua Excelência, Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet Branco. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência e os seus excelentíssimos pares, bem como as demais autoridades presentes nesta mesa, o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Pereira, o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, saúdo a todos os presentes. Como não poderia deixar de ser, a Procuradoria-Geral da República está, neste novo ano judiciário, aprontada para, como a Constituição impõe, não somente se manifestar em todos os processos da competência desta Corte, como também propor as diferentes demandas confiadas pelo Constituinte à iniciativa do chefe do Ministério Público Federal. A incumbência é árdua e laborosa, mas gratificadora. A instituição participa, assim, do projeto constitucional de atuação promotora e regeneradora dos mais elevados valores da convivência política e social assinalado ao Supremo Tribunal Federal. O olhar que posso lançar deste estrado ao plenário aqui reunido é motivo de ânimo e de otimismo. A minha vista testifica que as causas maiores de que dependem, em tão larga medida, a paz, a convivência civilizada e a prosperidade nacionais hão de ser deslindadas por mãos hábeis, desassombradas e abnegadas. Senhor presidente, senhores ministros, a Procuradoria-Geral da República, mais uma vez neste ano, haverá de exercer todos os seus munos, em toda a sua extensão, fiel aos limites impostos pela ordem jurídica e pela ética, com energia e entusiasmo, confortada na certeza de que, desse modo, se faz parceira da Suprema Corte na busca do bom e do justo que nos incumbe. Desejo, enfim, a todos um ano profícuo e exitoso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Gonet Branco, que recentemente tomou assento aqui nesse tribunal. Tivemos a honra de trabalhar juntos no Tribunal Superior Eleitoral. Como já havia dito, é um prazer e uma honra ter a sua companhia aqui nesse plenário. Agora, ouviremos o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, estimado amigo, e como disse recentemente num evento, somos imunes a intrigas e, portanto, é um prazer e uma honra ter Vossa Excelência aqui entre nós. Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Saúdo os excelentíssimos senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Um cumprimento muito especial ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Minha saudação ao primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcos Pereira, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, advogado José Alberto Simonetti. Saúdo os senhores ministros da Corte, na pessoa do decano, ministro Gilmar Mendes, senhora ministra Carmen Lúcia, meus cumprimentos também à primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, presidente do Superior Tribunal Militar, Francisco Joseli Parente Camelo, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes
Correia. Me permito também, senhor presidente, um cumprimento especial e congratulações ao ex-ministro desta Casa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do ex-ministro da Justiça, futuro ministro do Supremo, atual senador da República, Flávio Dino. Todas as demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, eu quero dizer em nome do Parlamento Brasileiro, do Senado Federal e do Congresso Nacional, sobre a minha satisfação de participar, uma vez mais, dessa sessão de abertura do ano judiciário. É a terceira ocasião em que participo, ministro Barroso, como presidente do Congresso Nacional, desse evento. Nas duas ocasiões anteriores, nós vivíamos situações muito excepcionais. Em 1º de fevereiro de 2022, sob a presidência do ministro Luiz Fux, a sessão precisou ser virtual, tanto atípica, com a presença do ministro Fux como presidente, de seus auxiliares, e nós participávamos por videoconferência, uma inovação que acabou, naquele momento, precisando todos nós nos rendermos a ela. Vivíamos a pandemia da Covid-19, que ceifou a vida de mais de 700 mil brasileiros. O ministro Fux ressaltou naquela ocasião, como presidente, a importância de nos guiarmos pelas bússolas da razão e da ciência, e nos lembrou, citando Vitor Hugo, que humanidade é similaridade. Todos os homens são a mesma argila. E foi por meio de um esforço coletivo àquela altura, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, numa convivência muito harmoniosa, que superamos aquela adversidade. Em 1º de fevereiro de 2023, a sessão foi presidida pela ex-presidente ministra Rosa Weber, a quem rendo todas as minhas homenagens. Foi uma sessão presencial, mas não menos excepcional. Dizia a ministra Rosa naquela ocasião, aspas, há 3 semanas, o emblemático prédio histórico onde nos encontramos, as instalações do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sedes dos 3 pilares da democracia brasileira, foram alvo de ataque golpista e ignóbil. Fecho aspas. Lembro com tristeza de ter visto aqui o busto de Rui Barbosa vandalizado e de ter ouvido a ministra Rosa Weber declarar que ele guardaria suas cicatrizes como lembrança dos eventos de 8 de janeiro de 2023. Segundo ela, mesmo que desejassem destruir 1000 vezes o Supremo Tribunal Federal, subsistiria incólume o sentimento de reverência pelo Estado democrático de direito, graças à tenacidade dos que respeitam as instituições e veneram a democracia. E foi justamente a tenacidade dos poderes da República e o amor à democracia que nos mantiveram firmes e inabaláveis em nossos propósitos republicanos. Naquele momento, uma vez mais, uniam-se Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional diante de um momento de adversidade. Hoje, na abertura do ano judiciário de 2024, as coisas parecem estar voltando à normalidade. Nessa busca constante de normalidade democrática, os poderes da República têm mais tranquilidade para definirem e perseguirem suas prioridades e seus objetivos. Ontem, no Senado, nós anunciávamos algumas das matérias que consideramos prioritárias neste ano. A regulamentação da reforma tributária, a atualização do Código Civil, para a qual há hoje uma comissão de juristas, a regulamentação por lei do Instituto da Inteligência Artificial,
num projeto que também tramita no âmbito do Senado Federal, a definição de um novo Código Eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso, por sua vez, em seu discurso de posse em setembro último, definiu também algumas diretrizes de sua gestão no âmbito do Poder Judiciário, como aumentar a eficiência da Justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e melhorar a interlocução do Poder Judiciário com a sociedade, o que foi aqui hoje reiterado. Há pautas, entretanto, que são comuns ao Judiciário e ao Legislativo. Por exemplo, a saúde da nossa democracia. É uma pauta que exige dedicação e sacrifício de todos e que tem múltiplas vertentes. Algumas dessas vertentes, ministro Barroso, são mais concretas, como a regulação das plataformas digitais e da inteligência artificial. Outras têm uma conotação mais abstrata, como a harmonia entre os poderes, um desafio que se incumbe a todos nós praticá-lo no dia a dia. Todas e todos esses desafios dependem das nossas ações e atitudes cotidianas, no âmbito do Judiciário, no âmbito do Legislativo. Dependem, como dizia a ministra Rosa Weber naquela ocasião, da tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia. O fato é que, apesar de nenhuma instituição ter o monopólio da defesa da democracia no Brasil, cada uma tem a sua parcela de responsabilidade. A segurança democrática, no final das contas, depende de trabalho harmonioso, coordenado e cooperativo entre os poderes. Jamais se pode cogitar na interrupção do diálogo. Como eu disse há um ano, sob a emoção de um 8 de janeiro ainda muito recente, e o fiz neste mesmo plenário, o Judiciário julga aquilo que é de sua competência e busca o equilíbrio na aplicação da lei nos casos concretos que lhe chegam. O Poder Executivo, sob a tutela do presidente democraticamente eleito, presidente Lula, governa o Brasil. E nós, do Legislativo, senador Flávio Dino, estabelecemos as regras de convivência social a partir daquilo que a Constituição Federal nos impõe, que é de legislar. Hoje, com mais tranquilidade do que um ano atrás, no momento de atipicidade e de anormalidade, eu reitero a importância dessa pauta comum e desejo a todos nós um ano produtivo e harmônico, um ano de paz, um ano de trabalho, sobretudo um ano de sucesso na construção de um país dos nossos sonhos. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Rodrigo Pacheco. E devo dizer-lhe, sem favor, que a integridade, a civilidade e o espírito democrático de Vossa Excelência fizeram muito bem ao país. Eu passo agora a palavra, com muita honra, ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, minha querida companheira Janja, meu caro companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara dos Deputados, Paulo Bonet Branco, procurador-geral da República, Beto Simonetti, presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, ministros e ministras do Estado, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Marco Antônio Zamário, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Jorge Messias, advogado-geral da União,
e Vinícius Carvalho da Controladoria Geral da República. Ministro de Estado do Supremo Tribunal Federal, companheiro Flávio Dino, o mais novo ministro nomeado, que entrará em campo como membro da Suprema Corte, dia 22 de fevereiro, ex-ministro da Suprema Corte, governador de Brasília, almirante Marcos Rossi, comandante da Marinha, brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, ministro Francisco Joseli Parente, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Lélio Bentes Correia, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça, desembargador José Cruz Macedo, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Amigos e amigas, em primeiro lugar, quero saudar não apenas o Supremo Tribunal Federal, mas também as pessoas que dão vida a essa corte. Vocês sentiram na pele o peso do ódio que se abateu sobre o Brasil nesses últimos anos. Sofreram perseguições, ofensas, campanhas de difamação e até mesmo ameaças de morte, inclusive contra seus parentes. Mas vocês não estavam sozinhos. As demais instituições e os democratas deste país estarão sempre ao lado de vocês. Juntos, enfrentamos uma ameaça que conhecíamos apenas das páginas mais trágicas da história da humanidade, o fascismo. Diziam que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastaria um cabo e um soldado, pois vieram milhares de golpistas armados de paus, pedras, barras de ferro e muito ódio. E não fecharam nem o Supremo, nem o Congresso, nem a Presidência da República. Pelo contrário, as instituições e a própria democracia saíram fortalecidas da tentativa de golpe. Senhoras e senhores, há um ano ainda eram visíveis nesta casa as marcas da destruição deixadas pelos atos terroristas. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. O Supremo Tribunal Federal segue cumprindo seu dever, punindo os executores, financiadores, autores intelectuais e autoridades envolvidas no atentado contra o regime democrático. Os que atacam o judiciário se julgam acima de tudo e de todos. Tentam a todo custo deslegitimar e constranger os responsáveis pelo cumprimento da lei, com o claro objetivo de escaparem impunes. Quem ama e defende a democracia não pode perder de vista a importância da independência do judiciário. A relação entre os três poderes deve ser pautada pelo equilíbrio. O sistema de freios e contrapesos foi criado para que nenhum poder se sobreponha sobre o outro. Nosso futuro será tanto melhor quanto mais baseado na cooperação entre instituições comprometidas com a paz, o crescimento econômico e a redução de todas as formas de desigualdade. A partir de recentes pronunciamentos de seus ministros, tornaram-se evidentes os temas que esta Corte considera prioritários para o Brasil: crescimento econômico, distribuição de renda, educação de qualidade e combate à pobreza, à violência e ao tráfico de drogas e de armas. Fico feliz em reiterar que são justamente estas as prioridades do nosso governo: garantir acesso universal a serviços públicos de qualidade, retomar as políticas de inclusão social que resgataram milhões de brasileiros e brasileiras da extrema pobreza e da fome, acelerar o crescimento do Brasil e fazer com que a soma das riquezas produzidas pelo país seja compartilhada com todos, sobretudo com os mais necessitados. Uma política econômica justa e eficiente, com garantia do ambiente dinâmico de negócio, também é parte indispensável do nosso projeto de país. Por isso, a aprovação do marco fiscal e da reforma tributária representam avanços extraordinários para o Brasil.
Mas é preciso permanecermos em alerta para evitar retrocessos pretendidos por setores insatisfeitos com a perda de privilégios. Senhoras e senhores, no que diz respeito ao combate à criminalidade, temos desenvolvido uma bem-sucedida parceria com os governos estaduais. No ano passado, nossas operações integradas resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro vivo, armas pesadas, imóveis de luxo, veículos importados, aeronaves e joias, causando um prejuízo de 7 bilhões de reais ao narcotráfico. É preciso jogar cada vez mais pesado contra essa verdadeira indústria multinacional do crime. Ao mesmo tempo em que atacamos o poderio econômico do narcotráfico, conseguimos reduzir os principais indicadores de violência. Em 2023, o número de homicídios foi o menor dos últimos 13 anos. Juntamente com o Judiciário, podemos avançar muito e muito mais. É preciso defender a liberdade de expressão, conquista civilizatória da nossa Constituição, mas, ao mesmo tempo, combater os discursos de ódio contra adversários e grupos minoritários historicamente vítimas de preconceito e de discriminação. É preciso desmantelar a criminosa máquina de fake news que, durante a pandemia, espalhou suspeitas infundadas sobre vacinas, causando a morte de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. É preciso criminalizar aqueles que incitam a violência nas redes sociais, mas é também necessário responsabilizar as empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas. A exemplo da pedofilia, incentive aos massacres nas escolas e estimula a automutilação de adolescentes e crianças. Precisamos construir uma regulação democrática das plataformas, da inteligência artificial e das novas formas de trabalho em ambiente digital. Uma regulação que nos permita colher os extraordinários benefícios trazidos pelas tecnologias, mas sem retrocesso nas conquistas pelas quais tanto lutamos. Senhoras e senhores, eu digo sempre que a democracia não é um pacto de silêncio. Democracia é a sociedade em movimento, em permanente busca por novos avanços e conquistas. Ela nunca estará pronta, deve ser construída a cada dia. A democracia precisa ser defendida dos extremistas que tentam fazer dela um atalho para chegar ao poder, corroê-la por dentro e, sobre suas ruínas, erguer as bases de um regime autoritário. Um Estado policial com vigilância permanente sobre os cidadãos. Nós não permitiremos, com equilíbrio, independência e união de todas as instituições. É assim que renascem, crescem e se fortalece a democracia. Meu caro presidente Barroso, bom ano judiciário e boa sorte ao nosso país. Obrigado. Agradeço ao presidente Lula a inspirada manifestação e registro a presença entre nós. Eu peguei emprestado mesmo. A sua lista estava mais completa do que a minha. Registro com muita alegria a presença da senhora Janja Lula da Silva, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Registro igualmente a presença do hoje empossado ministro da Justiça, querido amigo, ex-colega na casa, Ricardo Lewandowski, do advogado-geral da União, Jorge Messias, do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Cruz Macedo, do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Pentes, do presidente do Superior Tribunal Militar, Brigadeiro Joseli Parente Camelo, meu queridíssimo amigo a quem tive a honra de suceder aqui no Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, e eminente e querido amigo igualmente, ministro Carlos Mário Veloso, e ainda registro com alegria as presenças do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, do senhor Marcos Antônio Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional,
do chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, igualmente um prazer tê-lo aqui. Senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen, do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, e do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. E agradeço, por evidente, aos integrantes da mesa, presidente Lula, presidente Pacheco, professor Paulo Gonet Branco e Beto Simonetti. Eu vou suspender a sessão do Supremo e depois nós retomaremos com a sessão jurisdicional e sairemos todos agora. E nós acompanhamos ao vivo a abertura do ano judiciário de 2024 no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula participou da sessão solene no plenário do STF. E nós ficamos por aqui. Outras notícias do governo federal você acompanha ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Baixe o aplicativo do Canal Gov e acesse a nossa agência de notícias, agenciagov.ebc.com.br.